Ah, Pep Guardiola, é sempre um belo assunto, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Na missão dos 400 mil inscritos, sem pedir inscritos. Mas já pedindo, né? Quem sabe? Faz aí o que você quiser, mas vê o vídeo que tá maneiro. Seguinte, Pep Guardiola, jogo de posição, herói, vilão, revolucionário, chato. Afinal de contas, o maior técnico da sua geração, ele é o quê? A dominância do Manchester City representa o quê? O jogo de posição acabou com o futebol? O futebol ficou chato por culpa do Guardiola e por culpa do jogo de posição? É tanta bobagem junta que vale a gente gravar um vídeo e, enquanto isso, eu deixo aqui o QR Code para você baixar o SofaScore, que é o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do mundo, é o melhor aplicativo de tempo real do planeta. E aí eu vou deixar um bom tempo aqui para você criar vergonha na cara e baixar o SofaScore, que é 100% de graça. Então, se você estiver vendo numa tela grande, aponta o celular, escaneia o QR Code e baixa de graça. Se você está vendo no próprio celular, o link está na descrição do vídeo para você baixar, beleza? Então é o seguinte, jogo de posição não é de hoje que é criticado. Inclusive, aqui no Brasil, rolou durante um bom tempo na seleção brasileira do Tite esta crítica de que o jogo de posição engessa o jogador, de que o jogo de posição acaba com a criatividade do jogador, que o futebol está padronizado por conta do jogo de posição, que o jogo está previsível, que o jogo está chato, que o jogo está modorrento, que o jogo está pior do que era antes. E aí, acho que tem um festival de desinformação, de ignorância, de, sei lá, pré-conceito e de ranço, talvez, ou com Tite, ou com Guardiola, ou com vários outros treinadores que lidam com isso. Quando o Diniz apareceu recentemente e com sucesso, né, ganhando a Libertadores, fazendo o Fluminense jogar muito bem, com um jogo muito mais desorganizado, entre aspas, e fluido, o que ele chamou de jogo aposicional, foi inclusive tema de sites, blogs e canais na Europa, na Inglaterra, em alguns outros lugares. Tentou-se observar ali um antídoto ao jogo de posição, como se as pessoas estivessem enfadadas desse jogo posicional e precisassem de algo mais disruptivo, algo mais desobediente. Quando, na verdade, o jogo de posição não se trata de engessar nem de jogar contra a criatividade. E realmente não existe só uma forma de jogar, tá? O jogo de posição é uma maneira, o jogo que o Diniz propõe, que eu não sei se tem um nome ainda, é outra maneira, o que o Klopp propõe é outra forma, o que o Simeone propõe é outra forma, o que o José Mourinho propõe e boa parte da escola portuguesa é outra forma. Então não existe só uma forma de jogar, não existe. Existe uma forma dominante no século XXI, principalmente, ou a partir da segunda década do século XXI, que é o jogo de posição. Claramente, ele ditou normas, ele se mostrou o mais eficiente, ou o mais estético até, e o mais vencedor. Em algum momento, as pessoas foram dar resposta a isso. E aí veio muito do jogo alemão, né? Eu já falei sobre isso aqui no canal diversas e diversas e diversas vezes. Mas essa discussão ela tem voltado. A dominância do Manchester City na Inglaterra tem tornado o Guardiola um vilão, como se ele tivesse transformado o jogo em algo sem graça, porque o Manchester City ganha toda hora. E não é verdade, né? O Manchester City foi ganhar a primeira Champions agora. O Manchester City está em busca de algo inédito na Premier League, é verdade, que é um tetracampeonato seguido. Ninguém na Inglaterra conseguiu, mas nós já tivemos na Inglaterra várias equipes dominantes. Né? O Liverpool já foi, o Arsenal foi um campeão invicto, o Manchester United nem se fala. Então, assim, a dominância ela é cíclica. Neste momento, está nas mãos do Guardiola. Porém, em ligas nacionais, o Guardiola é dominante desde que surgiu, ponto. Ele foi dominante no Barcelona, nas ligas nacionais, foi dominante no Bayern de Munique e foi dominante, está sendo dominante no Manchester City. Porque em campeonatos de pontos corridos, fica muito evidente quem é o melhor time, ou qual é o melhor trabalho. E o trabalho do Guardiola, ele é fantástico. Ele não é só bonito de ver, como ele é agressivo, ele é ofensivo, ele é extremamente seguro. Porque o jogo de posição se baseia na posse de bola, se baseia na organização e na distribuição das peças
dentro do campo. E isso não tem absolutamente nada a ver com estancar a criatividade do jogador ou engessar os jogadores no campo. Eu até peguei aqui, o pessoal do The Coach's Voice fez um texto, já tem um tempo, sobre o conceito do jogo de posição, que eu vou abrir mais aqui para a gente entender e ver que de engessado não tem absolutamente nada, porque o jogo de posição ele é um conceito no futebol utilizado por vários treinadores. Ele não começou com o Guardiola, ele vem dos anos 70 com o Rinus Michels, ele passou por adaptações e evoluções, evidentemente. O Cruyff era um adepto do jogo de posição. A Espanha, antes até um pouco do Guardiola, já executava, mas a partir do Guardiola passou a executar mais, porque é verdade que o jogo do Del Bosque era diferente do jogo do Aragonês, por exemplo. Então, assim, a Espanha campeã da Euro em 2008, ela tem uma forma, e a partir depois, a campeã do mundo, ela já é um pouco diferente, e a de 2012 acho que é a grande obra-prima, já muito inspirada, óbvio, no que o Barcelona, por exemplo, do Guardiola fazia, até porque vários dos jogadores ali eram do próprio Barcelona, e tinha ali um meio-campo com Busquets, Xavi, Iniesta, ainda tinha o Xabi Alonso, que de fato entregava de bandeja tudo o que o jogo de posição prega. Então a gente está falando de algo que o Guardiola adota e que o jogo de posição tem como base, e acho que é importante olhar isso aqui, dividir o campo em zonas. E a gente vai ver até uma imagem aqui, né? Distribuir os jogadores da melhor forma possível dentro desta zona, para criar o quê? Superioridade numérica. Onde estiver a bola, o principal conceito dos treinadores que preferem esse jogo de posição é ter superioridade numérica onde a bola estiver, ou seja, mais jogadores do seu time do que do time adversário, porque isso vai facilitar a troca de passe, vai facilitar N situações. E uma superioridade qualitativa também. Por exemplo, se eu deixo, quando você fala em superioridade qualitativa, se eu deixo o Messi no mano a mano, isso é uma superioridade qualitativa, porque claramente o Messi é melhor que o marcador. Então, deixar jogadores melhores em situação de mano a mano também faz parte de uma superioridade qualitativa. Como eu deixo esses jogadores nessas situações, é aí que entra o jogo de posição. Eu já conversei com alguns jogadores que foram treinados pelo Guardiola, outros que só enfrentaram o Guardiola, e recentemente conversei longamente com o Danilo lá no YouTube da TNT Esportes, o Danilo hoje na Juventus, mas passou pelo Guardiola no Manchester City, era um sonho que ele tinha ser treinado pelo Guardiola. E ele sempre fala, o Guardiola no caso, eu vou ajudar vocês a chegar até o terço final, até perto do gol. Isso eu ajudo, organizando no campo, distribuindo. O Guardiola ele tem uma questão desde do domínio orientado, a forma como você vai dominar, com o pé correto, já dando continuidade à jogada, a forma como você dá o passe, como você mapeia o campo. Isso vai fazer com que o time, da defesa até o ataque, chegue de maneira organizada, para que, a partir dali, a criatividade, o improviso, o talento, tudo isso se sobressaia. E o Guardiola estimula isso. Tanto que ele melhorou praticamente todos os jogadores que ele teve em mãos. Caras que eram ok, viraram um outro nível. O Sterling, acho que é um exemplo. E a gente pode citar outros tantos nas mãos do Guardiola. É óbvio que ele teve alguns gênios, que ele lapidou e melhorou, inclusive. Acho que a melhor versão do Messi foi nas mãos do Guardiola. A melhor versão do Xavi foi nas mãos do Guardiola. A melhor versão do Iniesta, nas mãos do Guardiola. A melhor versão do Busquets, na mão do Guardiola. E agora você tem, por exemplo, a melhor versão do De Bruyne, claramente nas mãos do Guardiola. Então, assim, ele não engessa os gênios. Ele, inclusive, cria condições para que os gênios sejam mais geniais e possam exercer ainda mais o seu jogo. Então, voltando ao que é o jogo de posição, que de chato não tem nada, ele realmente, quando ele é superior, ele é muito dominante. Então, se você olhar um jogo de um time só, você pode entender ali que, putz, não tem graça. Mas isso não é ser vilão. O sonho de todo treinador é ter o controle do jogo. O Guardiola consegue. E de novo, assim, a seleção do Tite, em alguns momentos, ela foi tão dominante aqui na América do Sul que tornou a coisa meio sem graça. Depois que o Tite saiu, ficou muito claro ali que as coisas não eram bem assim, né?
que a facilidade que a gente imaginava existir, ela não era tão evidente. Então, aqui, olhando para o desenho, é assim que se divide o campo, né, com a largura do campo também dividida em 6 quadrantes, o meio-campo dividido também em 6 quadrantes, a outra ala a mesma coisa. É importante ocupar, no momento que você tiver no ataque, todos esses quadrantes, porque se estiver ocupado de maneira organizada, você vai ter mais opção de passe, você vai conseguir clarear a jogada, você vai conseguir gerar finalização, você vai conseguir zerar jogo o tempo inteiro, de maneira muito mais fácil. Então, o jogo de posição funciona em qualquer parte do campo, seja atacando, seja defendendo. Vai desde a reposição de bola, no tiro de meta, por exemplo, quando você sai desde lá de baixo, passando pelo meio campo, até chegar no terço final, que é quando o Guardiola fala, ó, agora daqui para frente é 100% com vocês. Até chegar aqui, eu ajudei. A partir daqui, não mais. E a intenção é sempre a mesma, criar espaço e oferecer variação de opção de passe para o condutor da bola. Quem está com a bola tem que ter pelo menos 2 opções claras de passe e passes que progridam o time no campo. Passes úteis, passes de qualidade. As particularidades das exigências táticas vão depender da zona do campo. Então, assim, dependendo de cada treinador, você vai ter em algum setor do campo uma aceleração ou não, uma jogada de linha de fundo para dentro da área ou não, ou do lado para dentro. Vai depender do que cada treinador gosta. Mas o básico é isso. Retoma o que falou antes, para falar qual a origem do jogo de posição. É com o Guardiola ocupado? Não. Foi através de Rinus Michels no Ajax, lá nos anos 70. E depois você teve uma evolução com o Cruyff, e o Guardiola acho que agora traz para o jogo moderno. Outra coisa que o Guardiola trouxe para o jogo moderno e que ficou como se fosse uma invenção dele, não é o falso 9. O falso 9, o Messi teve a versão dele ali, acho que Premium, em 2010, não foi uma invenção do Guardiola. Foi uma adaptação do Guardiola. Ele traz uma ideia que já foi usada lá atrás e recoloca em prática no jogo moderno. Então, assim, o Guardiola não é vilão. O jogo de posição, ele não é contra a criatividade, ele não faz com que os jogadores não joguem, até porque o Ajax do Rinus Michels era muito ofensivo, era extremamente criativo e foi a base do jogo de posição. A Holanda, a mesma coisa. O Cruyff era um jogador pouco criativo, peraí, né? E é um dos símbolos do jogo de posição. Então, às vezes, tem um pouco de ignorância na conversa para discutir. E aí fica fácil, assim, você dar qualquer orelhada. Tem um ponto aqui que eu já citei, mas só para reforçar. O jogo de posição tem como intenção aqueles tipos de superioridade que eu falei. A numérica, a qualitativa e a posicional. A numérica é mole, é ter mais atletas do que o rival em qualquer área do campo, básico. A qualitativa é quando o jogador superior ao seu marcador fica direto isolado com ele, mano a mano. Citei aqui o Messi contra qualquer um. E aí todo jogador de uma equipe que usa o jogo posicional precisa obrigatoriamente se esforçar para conquistar um desses 3 tipos de superioridade: qualitativa, numérica e posicional, que consiste em ter jogadores ocupando posições entre ou atrás das linhas de pressão do adversário, que é para sempre fazer com que essa pressão não seja bem exercida. Eu tenho que ter opção de sair dessa pressão, que aí é o contragolpe ao jogo de posição, foi o Gegenpressing alemão, né, do Klopp, enfim, de outros técnicos, do Tuchel e tal, a escola alemã de uma maneira geral. E aí, para você sair dessa pressão, você precisa ter posições respirando no campo para receber passe e você fazer com que o time adversário corra para trás e corra atrás de você. Então, esse é o básico, cara. Assim, para fazer algumas críticas, você tem que entender ali o que está rolando, né? E outra coisa, se eu quero ter a posse e se eu quero ter essa organização no campo, eu não posso me desorganizar, nem com e nem sem bola. Para não me desorganizar sem bola, eu tenho que deixar o mínimo possível o adversário com a bola no pé. Então, qual é outro conceito básico do jogo de posição? Recuperar a bola o mais alto possível. Por isso a marcação lá em cima. Perdeu a bola, recupera rápido, para não dar tempo de eu ter que correr para trás e me desorganizar. Muitas vezes acontece dos times do Guardiola, ou que jogam assim, terem um pouco desta dificuldade. E dando um exemplo aqui, o gol que o Brasil tomou contra a Croácia. O Brasil tinha, por conceito, recuperar a bola alta. Quando o Brasil perdeu a bola lá contra a Croácia, faltando 4 minutos,
O automático do jogo, o automático dos jogadores era pressionar alto para recuperar logo. Só que a Croácia saiu dessa pressão. O Modric quase toma a falta ali, mas ele consegue limpar o lance. E quando limpou o lance, o Brasil estava desorganizado, que é tudo o que esse tipo de jogo não quer. E aí veio o gol de empate e depois o resto da história. O Tite nem é um entusiasta 100% do jogo de posição. Ele prefere, ele gosta, ele usa vários conceitos ali, mas tem diferenças, claro, do Tite para o Guardiola, do Guardiola para o Luiz Henrique, do Luiz Henrique para o Xavi, do Xavi para o Kompany e para o Arteta e por aí vai. Mas a base do jogo é essa. E essa base não é anticriativa. Ela não é anti o jogo, ela não é anti o talento. Então vamos parar de falar besteira um pouquinho, né? Aí agora, se você quiser se inscrever no canal, se inscreva, se não, satisfações. É nóis. Espero ter ajudado, hein?